Hello, my beloved students. How are you? Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham aproveitado aí essa semana de folga para descansar, para se divertir um pouquinho, né? Bem, agora estamos de volta para iniciar nossa Unit 7 e já na reta final aí do ano, né? Bem, então peguem os livros de vocês, abram na página 54. Unit 7, When I Was 5. Quando eu tinha 5 anos, vamos falar aí um pouquinho sobre passado, né? When I was 5. O que será que vem por aí nessa unit? Quais são as novidades? Então, aqui, vamos lá. Number 1, look at the picture, then ask and answer. What movie is this scene from? Bem, todo mundo conhece esse filme, né? Todo mundo já viu, todo mundo ama. O filme é Up. What can you see? O que você pode ver? Então, aqui nós vemos os personagens, né, do filme. Eu não me recordo exatamente qual parte do filme é essa, né? Mas, enfim. Can you describe the boy, the man and the bird? Vocês conseguem descrever o homem, o menino e o pássaro? Pensem aí, em inglês, como vocês fariam a descrição deles, tá bem? Seguindo para a próxima página, nós temos aqui, né, o Jake e as meninas, as meninas não, a menina, né, eles estão conversando. Number 2, look, read and listen. Então, eu quero que vocês leiam aí os diálogos, tá? Eu vou colocar o áudio, então acompanhem, né, a leitura junto com o áudio, ok? Eu vou aumentar só um pouquinho aqui, assim acho que fica melhor, tá bem? Então, ouçam acompanhando aí a leitura. Unit 7, When I Was 5. Activity 2, look, read, and listen. Look, it's an old photo. Is that you? Yes, I was 5 years old. I was small and slim, and my hair was short. My eyes were smaller. I was happy and friendly. My pet was a puppy. Aww. Bem, pessoal, então aqui é o Jake conversando com a amiga dele e ela está mostrando uma old picture, né? Uma old foto, old picture. E ela está falando como ela era quando ela tinha 5 anos. Aí tem muitas palavras conhecidas que nós já vimos aí em unidades anteriores, né? Então, por exemplo, small, slim, my hair was short, my eyes were smaller, my eyes were smaller. Nós estudamos, lembra quando nós usamos o comparativo, então nós temos small, que é pequeno. Quando eu quero dizer que alguém ou alguma coisa é menor do que o outro, eu digo smaller. Mas olha que interessante aqui, ó. Ela está comparando os olhos dela quando ela tinha 5 anos com os atuais, uma comparação entre ela mesma, né? Então, olha o que ela diz, my eyes were smaller. Quer dizer que os olhos dela eram menores do que agora, né? Eu poderia até dizer, my eyes were smaller than now, do que agora. Olha que bacana como a gente pode, como é amplo aí o uso dos comparativos, tá? I was happy and friendly. My pet was a puppy. Aqui, eu quero que vocês observem a palavra was e were, tá? Was significa era. I was, eu era. I was. Então, eu uso para o singular. I was, he was, she was, it was. É singular. Para o plural, quando eu quero dizer meus olhos eram, é plural, então eu digo were. My eyes were, my legs were, my hands were. Então, plural, a gente usa were. E para singular, usamos was. Os dois são passado, tá?
I was, eu era. You were, você era. E a pronúncia é were, aberto, tá? Não falem where, porque where significa onde. É aquele que a gente escreve W-H-E-R-E, where. Where, onde, aí eu pronuncio desse jeito, where, né? Aberto, where. Aqui eu falo were, tá? Fechado, were. Where, were, war, que é guerra, né? Tem 3 palavras aqui, ó. Eu vou até anotar aqui para vocês, ó. Então, nós temos where, que significa onde. Nós temos were, que significa eram. E nós temos war, que é guerra, né? Então, where, were, war. Where, were, war, tá? Não confundam as pronúncias. E aqui retomando, was, I was, eu era. You were, você ou vocês, né, eram. Aqui tem que prestar atenção. O you, a gente usa you para você e vocês, tanto um quanto o outro, né? Então, you were, você era. Teacher, mas se é singular eu uso was. Não. Com you, você sempre usa were, porque ele serve para singular e para plural, a palavra you, né? A gente usa tanto nos dois. Tanto para dizer você era, quanto vocês eram, tá? Então, a gente usa aqui were, tá? Were, plural. They were, eles eram. They were cute, eles eram fofos. They were cute. I was cute, eu era fofo, tá? Bem, agora, after this explanation, vocês vão fazer aqui esse exercício. Read and answer. Circle T for true and F for false. Então, vamos lá. Let's get together. Nina was 5 years old in the photo. True or false? True. Deixa eu pegar meu super lápis aqui, né? Porque aqui está dizendo o yes. I was 5 years old. Então, aqui, true. Number 2. She was small but chubby. True or false? False, porque lá no texto ela está dizendo que ela era small and slim. Her hair, o cabelo dela. Her hair was short. Yes, my hair was short. So, true. She was happy. Yes, olha aqui, ó. She was, ela era. She was happy. Ok, true. E aqui, her pet was a kitten. False. Não era um gatinho, era um cachorrinho. Puppy. My pet was a puppy. Number 4. Look and read. Then talk about Steve and Katie. Então, aqui nós temos, né, as fotos quando eles eram pequenos. Então, aqui, short, fair, fair quer dizer claro, né? Small, friendly. E aqui, aqui, veja bem, as duas características do Steve é que ele era short e fair. As características do pup, small e friendly, né? E depois aqui, da Katie, long e brown, estamos falando do cabelo. E aqui do bichinho, né, do pet, cute, and gray e white. Então, aí é um exercício que vocês têm que fazer de speaking, tá? Eu sugiro até, se vocês quiserem escrever, escrevam e depois falem, gravem. Ou então, não, teacher, não quero escrever, quero falar direto. Ok, no problem. Tá? Montem aí as frases. Então, aqui tem um exemplo, né? His hair was short. His dog was small. Eu posso dizer aqui, eu tô falando his, né? O cabelo dele, sobre ele, Steve. He was small. His hair was short and fair. E aqui falando sobre ela, né?
Her hair, tô falando do cabelo dela, o cabelo dela. Her hair was long and brown. Her pet was cute, gray and white. E assim por diante, tá? Montem aí as frases, falem, gravem vocês falando, ouçam, percebam quais são os erros, façam novamente, isso é muito importante. Bem, agora nós vamos para a homework, que é a página 126 e a 127, tá? Então, aqui, 126, 127. Aqui, find and circle, then answer. Aqui, nós temos uma cobrinha de palavras. Vocês irão procurando as palavrinhas aqui, circulando. A primeira já está feita, old. Depois aqui já dá até para ver que nós temos short, small e assim por diante. Então, circulem aí. Depois aqui, olha a pergunta. There's a word that's new. It's the opposite of huge. What is it? Então, aqui está dizendo que tem uma palavra nova e que é o oposto da palavra huge. Quando eu digo que uma coisa é grande, como que eu falo? Que adjetivo que a gente usa para dizer algo, para descrever algo que seja grande? Nós usamos a palavra big. E se eu quero dizer algo que é enorme? Huge, tá? Então, big, grande. Quando eu quero dizer que alguma coisa é enorme, eu digo que essa coisa é huge. Essa palavra nova, tá? Aqui é o oposto de huge. Então, eu digo que alguma coisa é pequena, eu digo small. Algo muito pequeno, algo assim minúsculo, eu digo taran. É isso que vocês vão descobrir, tá? É uma palavra nova. Então, procurem aqui a palavrinha nova aí que vocês descobrirem, é o oposto de huge. Anotem ela aqui. Depois aqui, write the opposites. Nós vimos sobre os opostos, né, na Unit 6, agora a gente continua vendo aqui um pouquinho. Então, aqui eu tenho sad, the opposite is happy. Here we have tall. What's the opposite of tall? What's the opposite of short? Young, dark, big, chubby, straight and huge. É isso que vocês têm que escrever, tá? Os opostos dessas palavras. Depois, na 3, eu tenho aqui, ó. Vocês têm que ligar, tá? Então, aqui é quando o Nick tinha 5 anos e como ele está agora, tá? Então, aqui, number 1. Nick was 5 years old. Qual a frase daqui que tem a ver com essa? Localizem, coloquem number 1. E assim por diante, todas as outras, tá? Depois aqui, find and write about the children when they were younger. When they were younger, quando eles eram mais jovens. When they were younger, quando eles eram mais jovens. Aqui eu tenho os nomes, né? Nick, Katie, Steve, Nina e Jake. E aqui a altura deles. Vocês vão ligar, descobrir e montar as frases. Como no modelo. Nick was 1 meter 5 centimeters tall at 5. Esses escrever sobre Katie, Steve, Nina e Jake. Basta ligar, descobrir qual é e montar a frase, tá? E aqui, ó, number 1. Who was taller than Nick at 5? E aí as respostas vocês já sabem, como nós aprendemos lá na Unit 6. Was Katie taller or shorter than Jake at 4? Vocês vão descobrir e responder aqui. Façam respostas completas, tá? Depois aqui, ó, read, then write, Lucy or Liz. Aqui eu tenho a descrição, tanto da Lucy quanto da Liz. E aqui eu tenho a imagem delas. Só que vocês precisam escrever os nomes delas aqui embaixo. Como é que vocês vão descobrir? Pela descrição. Então, leiam a descrição, vejam aqui as características de quem é e escrevam o nome, tá bom? Só isso, super easy. E acho que vocês vão gostar desse assunto, né? Bacana, vai dar bastante também para vocês treinarem a falar sobre vocês, né? Como vocês eram, ok?
Pessoal, não esqueçam também de fazer os exercícios do DVD, tá bom? Thank you so much. Vejo vocês, então, na próxima aula. Se tiverem dúvidas, anotem e perguntem lá na aula do Zoom, tá bom? A dúvida de vocês pode ser a dúvida de outros colegas, então não tenham vergonha, perguntem sempre. Thank you so much. Take care. See ya.